Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas crerão nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, caríssimos. Sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. Nós que estamos aqui dentro da igreja, na paróquia São Benedito, somos bem-vindos também aqueles que estão no nosso salão paroquial, vieram à igreja e por uma questão de cuidado pastoral, para a prevenção de aglomerações, aceitaram participar da missa no salão paroquial. Estamos separados por uns 10, 11 metros, mas o nosso coração está unido. Participamos da mesma missa e da mesma novena em louvor a São Benedito. E é bem-vindo também você que nos acompanha diariamente através da internet e que neste tempo propício de união com Deus aceitou participar os 9 dias dessa novena em louvor ao nosso santo padroeiro. Minha gente, nós estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum, no qual a liturgia nos aponta para 2 realidades importantes na nossa vida de discípulos. A primeira delas está na primeira leitura, onde Deus nos recorda que somos responsáveis pelos nossos erros, pelos pecados cometidos. É um grande apelo à responsabilidade individual. E a segunda lição que a liturgia nos coloca se encontra no Evangelho, onde Jesus pede aos seus discípulos coerência. Não pessoas que simplesmente falam sim a Deus, Senhor, Senhor, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, aquele que tem a capacidade de migrar do discurso para a prática. A primeira leitura extraída do livro do profeta Ezequiel foi escrita mais ou menos 500 anos antes de Jesus, num contexto onde o povo de Deus estava exilado, era escravizado pelos babilônicos na região da Caldeia. Naquele contexto, o povo sofria demais e eles começavam a questionar-se qual seria a motivação desse sofrimento. Trocando por miúdos, o povo começou a procurar aquele que fosse o culpado
por eles terem sido destruídos e levados prisioneiros, escravos para a Babilônia. E eles chegaram a uma conclusão, pensando da seguinte forma: bom, nós não pecamos tanto para Deus ter destruído Jerusalém e o templo. Então alguém pecou, e quem pecou foram nossos pais. E esta foi a conclusão que eles chegaram. Os nossos pais pecaram muito contra Deus, e agora nós estamos pagando os pecados e erros dos nossos antepassados. Daí eles falavam assim: bom, se Deus está nos castigando por conta de nossos pais, então esse Deus é muito injusto. E é exatamente aqui que se encontra a primeira leitura de hoje, onde Deus tem que recordar para o povo o seguinte: olha, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? E daí Deus começa a refutar esse argumento. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. E ao contrário, quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, esse conserva a própria vida. Nós estamos sujeitos às nossas escolhas. Em nosso coração, Deus colocou um livre-arbítrio, onde podemos escolher o bem ou o mal. E a lógica bíblica é muito simples. Se escolhemos o bem, nós iremos viver. Se escolhemos o mal, nós iremos morrer. É desse modo que se encerra o versículo 28 da primeira leitura que ouvimos. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Por final das contas, nós recebemos aquilo que individualmente plantamos. A nossa vida é, em certa proporção, fruto de nossas escolhas. Ninguém pode nos imputar um mal advindo de pecados alheios, de erros terceiros. Nós temos diariamente a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Ah, padre, eu pequei, mas foi culpa da minha esposa, ou foi culpa do meu esposo. Eu pequei, padre, por causa dos meus filhos, ou por causa dos meus pais, ou por conta do meu patrão, ou por conta do meu funcionário. Não, você pecou porque você escolheu livremente o pecado. A primeira leitura de hoje é um apelo para a maturidade cristã. Assumir os nossos erros perante Deus, nos arrepender, suplicar o seu perdão e, como homens e mulheres maduros na fé, seguir em frente, recebendo o perdão de Deus e escolhendo sempre a vida. Nós somos, sim, responsáveis pelos nossos pecados e pelos nossos delitos cometidos contra Deus. O evangelho de hoje vai também nessa linha, onde Jesus nos recorda que cabe-nos escolher trabalhar ou não na vinha do Senhor, e que mais vale aquele que faz algo pelo reino do que aquele que se limita apenas ao discurso. Por isso Jesus apresenta essa parábola de dois filhos, evidentemente filhos do mesmo pai, onde o primeiro filho é convidado a vai trabalhar na vinha. O filho diz, não quero, dá uma resposta bastante negativa ao pai. Mas depois mudou de opinião, ou seja, arrependeu-se e foi e trabalhou, mesmo falando que não ia. O segundo filho também recebeu o mesmo chamado e disse, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. E Jesus então coloca a pergunta aos fariseus e mestres do povo, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles respondem, o primeiro. E Jesus continua essa argumentação, fazendo uma comparação um tanto quanto aterradora. Para nós ela é surpreendente. Ele fala assim, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditais nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. Aí nós podemos nos questionar, mas como assim? Uma prostituta e um cobrador de impostos, um pecador público, ou seja, um publicano, vai para o céu primeiro do que aqueles que estão dentro da igreja, e no caso aqueles que na época de Cristo estavam na sinagoga. Bom, eles irão se converterem.
Aqui São Mateus está escrevendo a partir da sua própria experiência. Um publicano, um cobrador de impostos. Mateus era cobrador de impostos. E a partir do seu encontro com Cristo, ele muda vertiginosamente a sua vida e direciona o coração para o Senhor. Se converte de fato. Assim como uma multidão de pecadores, dentre os quais havia inclusive prostitutas que se convertiam ao Evangelho, deixavam a sua vida pregressa e seguiam Jesus. Estes, mesmo com o seu passado de pecado, irão para o céu, porque souberam acolher a palavra do Senhor e se converter. Transpondo essa mensagem para 2000 anos à frente, o nosso tempo, a realidade presente, nós também nos colocamos essa questão. Será que a nossa fé de fato é uma fé autêntica? Ou nós estamos nos limitando a falar da boca para fora que somos católicos, falar Senhor, Senhor, sim Senhor, nós vamos fazer, nós vamos participar, nós vamos ajudar, mas no nosso dia a dia nós estamos sendo incapazes de ser homens e mulheres melhores. No nosso coração, será que de fato nós estamos nos convertendo ou estamos atrasando esta conversão, protelando para de fato fazer aquilo que tanto prometemos a Deus? Que o Senhor nos conceda a graça da sabedoria e acima de tudo a graça da fidelidade, para que nós possamos assumir os nossos erros perante Deus, nos arrepender de nossos pecados, mudar o nosso modo de ser e, segundo o Evangelho, responder sim, Senhor, a Deus e também fazer a sua vontade no dia a dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.